acho que não respinga no governo porque é de fatos anteriores ao governo, mas causa embaraços para a articulação política do governo, Brown. O Fernando Bezerra Coelho é alguém muitíssimo conhecido, não pode, o Palácio do Planalto não pode alegar surpresa e nem mesmo esse timing. O timing foi errado, não, essa alegação não é cabível. Por quê? Porque essa investigação ela já é bem antiga, ela remonta à investigação sobre a morte do Eduardo Campos em 2014. Então, a partir daquele inquérito para apurar as circunstâncias da morte do Eduardo Campos, se chegou ao dono da aeronave, que por sua vez é quem é acusado agora de intermediar o pagamento de propinas para Fernando Bezerra Coelho, seu filho, o deputado, que também foi ministro do Michel Temer, e outros, por conta da transposição do São Francisco. Então, a obra é velha, os personagens são velhos e o caso é antigo, vem sendo investigado há bastante tempo. Fernando Bezerra Coelho já era investigado quando Jair Bolsonaro decidiu colocá-lo como seu líder do governo no Senado, algo que causou espanto, justamente por ele ser quem é. Alguém com um currículo de prestação de serviço a políticos de vários partidos há muito tempo. A família Bezerra Coelho é uma das famílias mais tradicionais, uma oligarquia conhecida de Pernambuco. Já foi espantoso o fato de ser uma oligarquia e ter aderido ao grupo de Miguel Arraes e Eduardo Campos lá atrás. Aí, a partir dessa ligação com o Eduardo Campos, que já era uma novidade para a oligarquia de Petrolina, ele entra no governo de Dilma Rousseff como seu ministro da Integração, condição na qual participou da obra da transposição de São Francisco, que é objeto dessa operação de agora. Depois ele migra para o governo Temer, mesmo com o impeachment da Dilma, ele migra para o governo Temer. Veja, ele já tinha deixado o governo Dilma quando o Eduardo Campos rompeu com ela, mas ainda assim continuou ligado de alguma maneira, apoiando o governo. Depois apoia o governo Temer, seu filho vira ministro de Minas e Energia do Temer. Então, se tem alguém que tinha muitos carimbos no passaporte da velha política, era o Fernando Bezerra Coelho. Bolsonaro não pode alegar ter sido pego de surpresa por essa operação que agora colhe o seu líder do governo. Resta saber se ele vai adotar com ele a mesma régua que adotou com o seu ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que já é investigado e ainda assim continua no cargo. Se valer o mesmo critério, Bolsonaro tende a dizer que vai aguardar provas mais robustas, vai aguardar que a investigação avance antes de decidir se troca o líder. Ele já colocou o cargo à disposição. Isso coloca para a gente discutir com o nosso público, e aqui é importante que a gente faça as discussões de uma forma bem terrena, bem pragmática, mostrando como os mecanismos da política funcionam, porque o Fernando Bezerra Coelho, assim como políticos como o Romero Jucá e outros, são aqueles que são sim da velha política, são de velhas oligarquias, têm escândalos no seu currículo ali, mas são exímios operadores do Congresso, sabem operar muito bem regimento, sabem operar muito bem funcionamento de comissões, entendem como a banda toca, tem trânsito entre as bancadas, e essa é a razão pela qual essas figuras, a despeito do seu passado, a despeito desses escândalos, são sistematicamente promovidas a líderes, porque eles sabem cumprir esse papel de liderança no governo e no Congresso. Com isso eu estou dizendo que se deve relevar a corrupção? Não, estou apenas explicando a escolha do Bolsonaro por um nome como Fernando Bezerra Coelho, sendo que ele, na base dele, na base estrito sensu do PSL, não tinha ninguém que nem conhecesse o tapete azul do Senado, porque era todo mundo neófito. Então ele precisava buscar alguém com um mínimo de conhecimento das engrenagens e das ferramentas da casa. Aí o Davi Alcolumbre, numa composição com o Onyx Lorenzoni e com o próprio Romero Jucá, que é presidente do partido do Fernando Bezerra Coelho, sugeriram esse nome ao Bolsonaro. Houve algum estranhamento no início, o Onyx bancou, e aí Bolsonaro o colocou como líder, e os dois desde então estreitaram relacionamentos. O presidente já foi a Petrolina, sua primeira viagem ao Nordeste foi pelas mãos do Fernando Bezerra Coelho. Então é alguém de quem ele se aproximou, alguém em quem ele hoje confia para ter o termômetro do Senado. Não vai ser tão simples assim escanteá-lo e trocar por outro. E só para fechar esse primeiro comentário, isso causou já um novo estranhamento entre o governo e a APF. Por quê? Porque
porque a busca e apreensão sobre Fernando Bezerra Coelho foi pedida pela Polícia Federal e negada pelo Ministério Público. Aí a PF atravessou o Ministério Público e foi direto ao ministro Luiz Barroso no Supremo, que aí sim autorizou a busca e apreensão. Então já há uma nova indisposição. Conversei com fontes hoje no Palácio, com a PF, por conta dessa insistência em ir para cima do Fernando Bezerra Coelho, que, repito, não é um personagem novo. Que a busca e apreensão, diferentemente da prisão preventiva, que precisa de um fato novo, ela não. Se chegou nesse momento de você produzir provas, a busca e apreensão, ela se justifica para isso, para você produzir as provas, levar o inquérito e uma eventual denúncia adiante. Então, o que precisa de fato contemporâneo, fato atual, é prisão preventiva ou prisão provisória ou qualquer coisa do tipo, e nem ele nem o filho tiveram essas medidas decretadas. No caso, do que o Rodrigo disse, eu concordo com ele. Eu acho que não se pode estigmatizar a política a partir das práticas dos políticos, né? A atividade política, ela é maior do que isso. E ela muitas vezes necessita da existência dessas figuras, porque são elas que fazem a coisa andar de alguma maneira. O Fernando Bezerra Coelho é um articulador muito competente naquilo que ele faz. Salvou o governo Bolsonaro já de poucas e boas nas mãos justamente dos novatos que, por ter muito ímpeto, muito gogó, mas pouca habilidade ali, já colocaram o governo em situações limites, e foi ele que foi lá e salvou. Então, você não pode olhar as pessoas de uma maneira plana, né? Como se fossem personagens de um desenho animado que só tem característica o bonzinho e o mauzinho. Ninguém é assim. Na vida, na política, nas nossas empresas, no dia a dia, não existem pessoas planas. As pessoas são complexas, elas têm múltiplas facetas. E este excelente articulador é um personagem conhecido. O esquema que está descrito nessas delações é um esquema que não foge em nada no Petrolão, no Mensalão. É propina, aquela propina corrupta básica ali. Para liberar a obra, as empreiteiras tinham que pingar uma grana sistematicamente para o ministro e para os seus filhos. Eles têm provas disso? Têm os depósitos? O volume de propina que eles descrevem ali é muito grande. 5,5 milhões de reais não é algo que você consiga fazer diluído. Você deixa algum rastro. No Petrolão, a gente viu quantias dessa monta deixando rastros. Se fossem depósitos no exterior, fossem depósitos no Brasil, fossem entregas por meio de portador, que as empresas tinham como documentar. Se essas empresas tiverem prova da comunicação sistemática com ele e com o filho e desses depósitos, a situação dele vai se agravar fortemente, vai se agravar bastante. Então, resta ao governo saber qual é a redução de danos que vai querer fazer. Perder um excelente articulador para não ficar associado a um escândalo que ainda por cima é um escândalo do governo Dilma Rousseff. Então, você traz para dentro do Palácio um escândalo do seu pior inimigo, ou vai dar um voto de confiança para o Fernando Bezerra em razão desses serviços realmente prestados no campo da articulação política? Também não é uma escolha binária nem simples, mas é essa que o presidente vai querer fazer. Ele é que errou ao querer transformar a política num fla-flu eterno. Quando acontecem esses outros jogos, as outras partidas no meio do campeonato, a coisa se mostra um pouco mais complicada.